Introdução improvisada. Oi. E hoje eu vou falar sobre o quê? Um livro, que é o meu livro favorito. Mas esse livro ele serve pra você, gamer, principalmente você, gamer, jogador multiplayer. E como assim um livro serve pra um gamer, jogador multiplayer? Não é só um gamer, jogador multiplayer qualquer, é um gamer, jogador multiplayer que joga jogos de guerra. Qual seria esse jogo? Qual seria esse livro? Seria... Caiu. Desculpa. Não é esse livro não. Clima. A Arte da Guerra. O livro Arte da Guerra ensina muito sobre... Sabia, um clássico, não precisa nem falar muito. Ele diz por si só sobre o domínio dos elementos e as características externas, além do eu, para interpretar e entender o ambiente, antecipando ou conseguindo ganhar uma vantagem do adversário pela compreensão. Ah, como assim isso serve para um jogador? Isso serve para um jogador por um simples. Simplesmente porque, normalmente quando a gente joga, principalmente os CS ou servidores mais fechados, você tem um ambiente, você entende um ambiente, você tecnicamente é a pessoa mais capacitada para entender o ambiente, e esse vídeo tá travando muito. Eu tô vendo esse vídeo travando. Desculpa. É muito bom por um motivo simples. Ele une toda a parte do ambiente, do posicionamento e das estratégias, parte a parte, e com um todo, você pode ser um jogador melhor. Ah, mas esse livro originalmente foi feito para estratégia, ele não foi feito para guerra necessariamente. Não é para você pegar uma faca. Devia ter pegado uma faca para colocar literalmente no dente, porque não tem muita coisa nesse canal. Então uma coisa prática serviria muito. Não tem não. Finge que isso aqui é uma faca. Nos dentes, literalmente nos dentes. Não foi feito. Foi feito para você refletir. Simplesmente refletir. Refletir sobre o ambiente, sobre a estratégia e o método que vai ser usado. E isso, para quem joga, é importante. Porque normalmente os jogadores, e esse era o meu caso quando eu jogava, a gente só desenvolve quando a gente morre e morre mais uma vez. Nesse caso você pode ler. Substituir morte por ler. Se você conseguir interpretar corretamente, ou com a ajuda de interpretação que tem na internet, principalmente no YouTube, ajuda muito. Porque você já tem um terreno, basicamente. Você já sabe mais ou menos o movimento, e mesmo que o cenário pareça de movimentos ilimitados, você sabe que os personagens, em vários tipos de jogos diferentes, têm limitadas ações àquele universo que é o jogo. Então tem uma lógica que serve para todos os jogadores e estratégias que devem ser adotadas. Se você não é bom no ataque, ou mesmo em comprar itens que melhorem ou façam seu personagem crescer, por que não usar de uma estratégia? Além de ler um livro que é considerado parte da literatura clássica, que é a Arte da Guerra. O que eu tenho é a edição Clássico para Todos. A Arte da Guerra, ao que sabe, foi escrita por Sun Tzu. Desculpa. Um general chinês brilhante, estrategista, teria vivido no século 4 a.C., considerado um tratado definitivo no que se refere a táticas militares, estratégia. E também serve para aqueles jogos que também traz recursos. Eu nunca mais ouvi falar desse jogo, mas eu sei que tem jogos que tu tem que manter eles são mais complexos. Não é só exército e... Não, tem todo um sistema que precisa ser mantido. A obra influencia o pensamento ocidental, até hoje adaptado e usado no campos que envolvem competição entre homens, como negócios, política, diplomacia e esportes, entre outros, que é o caso dos jogos, que são praticamente esportes. Por isso a arte... Não, eu quero falar sobre um livro. Elogiar o livro, eu jogo o livro. Pelo amor de Deus, é um livrinho. Não devido ao seu nível, não é isso não. É um livrinho pequeno. Tem edições maiores. Eu vi um de uma capa preta, que era grande. Não tinha dinheiro para aquilo ali. Mas era muito mais alegoria, desenho, literalmente.
soldado, aquela coisa toda, bonito de se ver. O livro, a capa era bonita do livro. Essa é a verdade. Dizem, não julgue o livro pela capa. O conteúdo é o mesmo desse pro outro, que eu vi os dois, estavam lado a lado. Eu abri e li, é o mesmo conteúdo. Tudo muito parecido, tudo muito igual. O que mudava era a capa, a textura da folha, aquela coisa toda, de edição mesmo. Bem feita. Ah, cartãozinho da lojinha aqui de casa. Tá. Claro, tem toda uma linguagem e tem um dicionário que explica. Por isso, os vídeos também podem auxiliar. A parte da estratégia, pelo que eu entendi, serve para, tanto no grupo, se você tiver a opção, sempre quando você tem a opção de escolher o seu grupo, ou os que permitem você escolher o grupo, você escolhe o melhor grupo. Porque é aquele que se organiza melhor, aquele que faz as coisas melhores em cada função pré-estabelecida ou algo do tipo. Cada jogo é um jogo. E esse jogo mostra eu preciso agir conforme o que eu conheço. Como assim conforme o que eu conheço? Se eu conheço o terreno, eu tenho a vantagem do terreno, mas o inimigo também conhece o terreno. Tem que considerar que o inimigo também conhece o terreno. Mas eu tenho que considerar que é uma vantagem minha também. Não é uma vantagem superior. Ou seja, não é realmente uma vantagem. Porque o outro conhece. Mas é o que eu sei. Agora, se eu não conheço o terreno, conheço um pouco da equipe adversária e das suas táticas, eu uso isso a meu favor. O que eu quero dizer é que você pode usar coisas a seu favor. Os elementos têm que estar o mais harmônicos ou coerentes ou convergentes para poder dar certo. Isso não é sorte. Você vai ter que fazer isso. Por exemplo, a sua equipe vai ter que estar extremamente disciplinada, no sentido de cada um tem que fazer perfeitamente a sua função, ou o melhor que consegue fazer em determinada função. Tem que estar. É tipo regra do jogo. Para qualquer jogo, de equipe a equipe tem que ser boa. Mas já é um ponto de vantagem. Conhece o terreno, principalmente aqueles bate repetitivos, ou que é o mesmo cenário. Mas o ponto extra, você usa o cenário a favor. Você consegue se comunicar bem com a sua equipe. Nesse caso, a gente tem comunicação de internet. Permite eu estar jogando e me comunicando através de um outro comunicador, sem que os outros da partida saibam, com os outros da minha equipe. Então, eu posso me comunicar com eles e conversar com eles dizendo, olha, faz isso, faz aquilo. O outro não vai saber. Vai ser um time silencioso. Ataque silencioso. Não sei se isso é ilegal. Se tiver algum jogo que é ilegal, esquece. Sempre vê o regulamento. Mas são estratégias. Você vai ter a vantagem da comunicação, conhecer o terreno e a disciplina. Disciplina e entender seus limites são fundamentais para esses jogos de estratégia. Então, a Arte da Guerra, eu tenho certeza que é um livro muito adequado para esse público que joga jogos multiplayer, de estratégia e tem suas equipes e quer que suas equipes ganhem. Por exemplo, o LoL, que eu joguei pouco, o Leisure, joguei pouco. Ele tem essa característica. Você vai ter um mapa, você vai ter personagens pré-estabelecidos e vai ter recompensas que você pode aprender sobre ela um pouco, ou sobre um pouco de tudo. Então você pode reunir essas vantagens para você, competidor, com uma equipe, e a sua equipe vai se desenvolver a partir dos talentos que ela tem, aprofundar o talento principal de cada membro e melhorar aqueles que ele não tem, desenvolver novos. Porque pode ser que ele precise adaptar um para o outro porque emergências acontecem. E não é só nesse, nos outros também. Então, assim, você tem um espírito de equipe, um espírito competitivo, mas, acima de tudo, você tem... Não, última diversão, desculpa. A diversão ela é importante. A diversão é resultado do que é feito. Diversão é importante. Diversão é o que move. Diversão, por isso, disfarça. Diversão é a base. A base é a diversão. Porque sem a diversão você não vai querer fazer aquilo. É chato. Sinto muito. Se você não tiver aquela diversão, aquele impulso para fazer, você não vai fazer. Então, o espírito de equipe vai se desenvolvendo e vai ter resultados melhores. É isso que eu vi principalmente. É isso que a gente acaba desenvolvendo no empírico. Que é um levando a porrada muito naquilo, aí só vai
e serve para uma função, depois o outro só serve para outra, só serve para outra, só serve para outra. E acontece que em algum momento um não pode jogar ou está disponível um tipo de personagem ou categoria de herói ou boneco, sei lá como é que queira chamar aquilo. Vou chamar de herói. É porque pode ser que tenha um jogo que o termo herói seja característica e eu estarei puxando para esse jogo. Herói, personagem, categoria, nível, tipo, nível, etc. Não sei. É um universo enorme, não conheço todos, mas eu sei que cada um tem seu próprio nome. Então, você poderia adaptar. A arte da guerra é extremamente importante para a literatura ocidental. Ela é utilizada desde coach, que eu vou começar lá do fundo do poço. Não, eu fazendo vídeo, coaches, profissões e jogadores. Então assim, eu estou abaixo até do coach para ver o meu nível. Deus do céu. Mas também quando for na faculdade, pelo fato de já ter lido e saber um pouco, talvez me ajude. Então, eu vou dar esse pulinho aqui, ó. Dá um pulinho. Intimidade a gente tem. Excesso de intimidade também. Caramba, eu consegui travar minha língua. Então, essa é a vantagem da arte da guerra. É um livro que vale muito a pena ler, mais uma vez. É um livro... Dizem que o Príncipe de Maquiavel é o da cabeceira dos políticos. Na verdade, ele está na cabeceira dos políticos, mas esse aqui tem que estar do lado. Porque ele é importante também. Ele precisa ser um pouco mais valorizado. Entender o ambiente, as características, autocontrole de você e dos seus iguais, semelhantes, norte, terreno, entender a ordem, entender o contexto, conhecer até um pouco a ti mesmo. Talvez entre nessa questão, eu não acho que entra nessa questão, mas talvez de uma forma subentendida entre nessa questão. Então, a Arte da Guerra é um livro de cabeceira, devia ser um livro de cabeceira de gamers que jogam em multiplayer, jogos de estratégia e guerra que não tem uma ordem clara pré-estabelecida. Entendendo ordem pré-estabelecida, jogos como xadrez, por exemplo, cada peça movimenta em cada canto, que já são extremamente complicados. Considerando jogos mais abertos, você não consegue ver o mapa do teu adversário, mais complexos até do que eu usei como exemplo. Então, podemos usar uma coisa que é uma tecnologia velha, antiga, antiquada e que apenas... Olha, outro cartão. Pensou aquele pessoal profissional e etc. Usa. Também pode servir para você jogador. Além de poder vir a ser a porta de entrada para o mundo da leitura definitiva. Eu sei que fazem livros sobre jogos, livros sobre estratégia de determinados jogos, principalmente jogos mais antigos, contando a história dos personagens. Tem animação também disso. Mas não perde a graça de ter um jogo. Ou um jogo é ótimo. O hábito de ler. Desenvolve a criatividade, e nesse caso você vai precisar da criatividade porque você não entende um outro. Eu poderia passar o dobro do tempo que eu levaria para ler esse livro. Aí tem audiolivro, não tem desculpa, não quero ler porque eu vivo digitando na programação, alguma coisa do tipo. Se tiver como baixar os capítulos do audiolivro, primeiro tu salva numa pasta, aí depois tu vai baixando e escuta. Ou escuta mesmo na internet, se tiver internet fixa, porque a gente sabe que a móvel, mesmo os pacotes sendo grandes, consome, que é uma beleza. Consome que é uma desgraça, na verdade, porque aquilo é uma desgraça. Então, a Arte da Guerra é perfeita para você, jogador. E eu amo azul. Eu amo a azul desse troço. Eu amo. Bom, enfim, não tem mais o que eu citar. Apenas que eu considero a Arte da Guerra o jogo perfeito para... O jogo é ótimo. O livro perfeito para você ler. Bem, mais sugestão de conteúdo, ou melhor,
de livros que eu acho interessantes, ou mesmo que sejam bons, eu preciso da reação de vocês para poder saber. Eu também preciso preciso da reação de vocês, também preciso ouvir vocês. Eu preciso que vocês me mandem sugestões de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e... é isso. Eu tô envergonhado de dizer isso em voz alta. Parece que alguém vai entrar por aquela porta e vai dizer: o que tá fazendo? Se manda. Deus do céu, sou muito feito de lado. Nossa. Tá, tudo bem, bora encerrar. Não vou cortar, isso aqui deve estar horrível. Porque pra mim tá dando fantasma de 5 a 10 segundos. Me desculpa. Até a próxima. Até a próxima. Não, pera aí, vou encerrar do mesmo jeito que começou. Vou encerrar do mesmo jeito que começou. Vamos encerrando. Encerrando.